Bom dia. Acho que a hora que eu vou postar vai ser bom dia, mas se não for, boa tarde. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, café da tarde. E o meu cachorro tá latindo. Graças a Deus por mais esse dia. Estamos aí na reta final do livro de Jó. Hoje Deus começa a falar com Jó. Você vê que ele ficou aí uns 37 capítulos falando. E hoje Deus vai dar a palavra dele. E a palavra dele é poderosa. Eu vou cantar um louvor. Diz assim: pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tua infinita bondade, por teu infinito amor. Quero te agradecer, Senhor, pela tua presença e peço-te nessa manhã para que me acrescente fé, para que nos acrescente fé. Porque muitas vezes, Senhor, temos falhado em crer que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, e o Senhor que governa a nossa vida. Então que possamos ter sempre essa segurança, Deus, de que o Senhor está lutando por nós, pelejando por nós, nos dando uma vida plena e abundante. Te louvo a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá ler o capítulo 37 e o 38. Aqui no 37 eu acredito que é o Eliú de novo, sabe? Mas assim, não fala muito, então vamos acreditar que é ele. Capítulo 37, versículo 5, diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. A gente não pode compreender o agir de Deus, porque Deus ele não traça caminhos como nós imaginamos. E a nossa mente humana, ela é sempre limitada diante do que Deus pode fazer. Deus ele não segue a lógica humana, ele não segue a ciência, embora nele esteja a ciência, porque ele conhece tudo, mas ele tem uma forma própria de agir. Deus ele gosta das coisas impossíveis, ele gosta de trabalhar nesse lugar que é o impossível, sabe? Então a gente tem que esperar sempre coisas poderosas de Deus. Deixa eu arrumar aqui o meu potinho, que fica melhor, né? Fica. Versículo 6 do capítulo 37. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Então aqui ele está falando do poder de Deus e como ele controla todas as coisas e todas as estações. Hoje, por causa da ciência, nós acreditamos que tudo são fenômenos ou coisas que a natureza explica, a ciência explica e nós podemos explicar tudo. Mas a realidade dos fatos mesmo, é que Deus é que controla todas as coisas. Ele controla quando cai neve, ele controla quando chove, ele sabe de tudo. Às vezes a gente esquece isso porque a gente está tão envolvido no mundo que vivemos, no mundo atual, no mundo moderno, no mundo das pessoas que sabem tudo. Mas a gente esquece da onipotência de Deus, sabe? Do poder de Deus, que ele pode fazer. E é ele que comanda todas essas coisas.
Versículo 10 do capítulo 37. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Olha que ele falando que ele controla a geada, que ele controla o gelo. Às vezes a gente fala assim, nossa, o homem destruiu o mundo, a gente está vivendo um clima doido por causa da questão humana. E sim, é verdade, o homem contribuiu muito para que tudo isso acontecesse, só que Deus também está no controle disso. Se Deus quiser que amanhã neve aqui em São Paulo, vai nevar em São Paulo. Se Deus quiser que no Rio Grande do Sul faça um calor de 50 graus, vai fazer um calor de 50 graus. Porque Ele está no domínio de todas as coisas. Versículo 16 do capítulo 37. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Então, ele reafirmando aqui, Deus ele é perfeito nos conhecimentos. Nós, muitas vezes, vivemos uma era no homem no centro das coisas, sabe? O homem é o centro. Mas, na verdade, quem é o centro não é o homem nem a mulher, é Deus. Deus ele está no domínio de todas as coisas. Às vezes, eu falando assim, parece que eu estou anulando a ciência, sabe? Mas não é verdade. A ciência ela é muito importante nos nossos dias. Graças ao avanço da ciência, nós temos medicações para muitas e muitas doenças. E nós temos formas de viver mais e com mais qualidade e com menos dor. Glória a Deus. Mas a ciência ela vai até uma certa parte. A partir dessa outra parte aí, que é o território do impossível, é Deus quem domina. Então a gente tem que ter esse conhecimento de que Ele está no controle. Versículo 22, do capítulo 37. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. E aqui nós vemos a majestade. Talvez nós, por não termos o acesso a coisas muito valiosas, de muito valor, a gente não entenda muito, nem faça muita ideia dessa questão de majestade, de muita riqueza, sabe? De muito ouro. Eu lembro que quando eu fui pra Inglaterra, ó, tô até com a blusa da Inglaterra, comprei. Quando eu fui pra Inglaterra, você anda lá, né, em Londres, e você vê os prédios, você vê as construções muito antigas, e é uma coisa muito imponente, sabe? É majestoso aquilo, né? Às vezes a gente tem acesso a fotos de roupas da família real britânica. Então você fica também, porque são coisas muito caras, de muito valor, né? As joias, tudo. E você já tem uma noção do que é um pouco de majestade. Deus, ele é tipo 1000 vezes mais esse tipo de majestade. Então, a gente lê a Bíblia, e como a gente lê a Bíblia de uma forma muito chapada, eu falo, a gente não tem esse tato para entender que Deus ele é rico em tudo. Em tudo que ele faz, em que ele fala, ele é alguém que tem sempre muito a dar e a acrescentar. Deus não é aquela pessoa sovina, sabe? Que ela é mão de vaca. Deus, ele é generoso e ele é perfeito, sabe? E aqui também que ele fala que ele não oprime ninguém em juízo e em grandeza de justiça. Então Deus, ele é alguém que ele te dá a escolha. Ou você tá comigo, ou você não tá. E aí você vai para um lugar não muito legal. Então ele é muito poderoso, mas ele não é um poderoso que ele te oprime. Ele é poderoso que te dá a liberdade de escolha. Né? E tem mais outras coisas aqui, leiam esse texto. Ó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Então aqui Deus começa a responder Jó. Então ele já dá um tapa na cara assim, pra Jó cair assim, duro no chão e ficar quieto, porque ele pergunta: onde você estava quando eu fundei a terra? Às vezes a gente é tão
eu vou usar essa palavra, tá? A gente é tão burro que a gente se acha maior do que Deus. Mas aí Deus vem e já joga uma dessa. Onde você estava quando eu fundei a terra, Madinho? Você só tem 29 anos. Você só tem quase 30 anos. Olha quantos anos eu tenho. Toma vergonha na sua cara. Gente, Jó, ele era um homem reto, temente a Deus, sincero, desviava do mal. Mas lembra que ele ficou argumentando, até que uma hora que ele se calou, que ele não aguentou mais, né? Ninguém aguenta. E aí, geralmente, a hora que a gente se cala é quando Deus fala com a gente. Lembra que vem a afronta do Eliú, tal, aí Deus vai falar. E aí Deus veio num redemoinho. E aí ele começa. Onde você estava quando eu fundei a terra, amadinho? Aí aqui, ó, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde você estava, Jó, quando essas coisas estavam acontecendo? Você nem tinha nascido, meu filho. Versículo 11 do capítulo 38. E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou seja, Deus foi quem deu o limite ao mar. Quando você vê assim o mar, e você vê que ele chega até uma certa parte, né? Provavelmente vai ter uma explicação científica para isso, porque com certeza sempre tem. Mas aqui na palavra ele diz que é Deus que dá o limite. Aí você vai falar, Débora, mas nós temos os tsunamis, quando a água invade muitas cidades, ou nós temos coisas que invadem. Eu sei, mas é a permissão de Deus. Porque Deus é quem dá o limite, o mar ele vai só até ali. Agora se Deus falar assim, eu não quero que você vá até ali, vá até mais à frente, eu acho que a gente precisa voltar a esse negócio de acreditar no que Deus faz, sabe? Porque às vezes a gente está tão focado na ciência, em comparar o que está na Bíblia com a ciência, explicar a ciência através da Bíblia e sabe, fazer essas comparações que a gente esquece que Deus é a resposta. Às vezes é uma resposta simples. Por que o mar vai até ali? Porque Deus quer, amado. Porque Deus quer. Eu sei que parece simples, mas é a verdade. É a verdade. Versículo 16 do capítulo 38. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Deus estava falando isso a Jó porque Deus ele conhece cada montanha, cada vale, cada abismo no mundo. Talvez a gente às vezes olhe fotos, né? Tem também, inclusive, uma foto da Inglaterra que eles dizem que é onde acaba o mundo, sabe? E é tipo um abismão, parece um abismo. Depois vocês veem lá. Mas Deus vai ali. Deus é maior que aquilo ali. A gente olha com os nossos olhos porque nós somos pequenos. Mas Deus conhece tudo aquilo ali. Versículo 32 do capítulo 38. Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Ele está dizendo, Jó, onde você estava? Eu faço tanta coisa. Eu produzo as constelações. Eu guio a ursa com seus filhos. Ou seja, ele guia do céu, né, as constelações até na terra, que é a ursa com os filhinhos lá andando. Deus está dirigindo o mundo, Deus está fazendo as coisas. E nós, muitas vezes, como seres humanos, achamos que somos o centro do mundo. E nós não somos. Deus é. Ele é aquele que dirige, ele é aquele que governa, ele está num alto nível. Versículo 36 do capítulo 38. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Ele está falando assim, fui eu que dei entendimento para você. Você sabe quem você é hoje porque eu falei. Você sabe que você tem sabedoria. Você se desviava do mal, você fazia essas coisas porque eu fui dando isso a você. É aquele versículo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente tem que entender o nosso envolvimento com Deus. Nós estamos envolvidos com Deus diretamente todos os dias.
né? Se eu tô falando aqui hoje, se eu me mexo, se eu tenho saúde, se eu acordei hoje de manhã, porque Deus permitiu. Porque se ele quisesse, ele poderia ter me matado durante a noite e eu acordado, eu, né, iria hoje estar, sei lá, em outro lugar. Então é isso que eu tô falando. Eu ia falar acordado morto. Não, mas eu estaria em outro lugar. Então é isso que eu tô falando. Deus, ele permite a nossa vida, ela não veio ao acaso e ela não é um engano. Eu acho que muitas vezes o diabo ele tenta fazer a gente acreditar isso, mas eu acredito que Deus ele tem um plano maior sempre na nossa vida, sempre, né? Então a gente tem que passar a acreditar mais nisso. Versículo 41 do capítulo 38. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos, eu não sei se está errado aqui, mas ou é pintinhos ou pintainhos, gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. E eu quero terminar aqui. Quando Elias, né, ele estava lá e Deus levou o alimento para ele lá na caverna através do corvo, Deus fez com que o corvo não comesse o alimento e levasse para ele, para Elias. E aqui tá falando que é ele que dá o alimento pro corvo, que cuida dos pintinhos ou dos pintainhos, sei lá, se tá errada a tradução ali. É ele. E a gente muitas vezes, e ele se preocupa tanto com a gente como se preocupou com Elias, que o corvo não comeu a comida e levou para Elias lá, e Elias se alimentou, porque nós somos muito valiosos para Deus. Não é porque o ser humano é o topo da cadeia alimentar, sei lá, não é porque nós somos muito inteligentes, porque nós vimos aqui que quem dá a inteligência para nós, quem dá o conhecimento, quem dá o entendimento para nós é Deus. Então a gente todos os dias deve reconhecer a nossa dependência de Deus. Não importa o quão poderosos nós sejamos ou chegamos a alcançar lugares muito influentes da sociedade. É Deus que nos mantém de pé todos os dias. Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus ele cuida de nós como ele cuida da ursa e dos seus filhos, como ele produz as constelações, ele cuida com o maior cuidado e com o maior amor. Eu acho que também era isso que ele estava dizendo pra Jó. Poxa, Jó, tô cuidando de você. E você tá aí argumentando. Eu permiti você passar isso, mas ó, você tá vivo. Você tá vivo, ainda que esteja com essa chaga, ainda que você tenha perdido seus filhos, ainda que você tenha perdido sua riqueza. Mas eu tô aí te mantendo vivo. Talvez a gente esteja nessa situação também. Por que Deus tá me mantendo vivo? Ele tem um propósito. Porque às vezes ele permite as coisas, mas às vezes ele tem um propósito maior para fazer coisas ainda mais grandiosas. Deus, ele é o Deus que vagueia no impossível, não é verdade? Então ele tem coisas muito boas para nossa vida. Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero. Que você, se for estudar, acho que já voltar às aulas presenciais, estude bastante, tire boas notas para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Vive em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva. Enfim, seja pleno e completo. Em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo aqui no minutos. E é isso, gente. Saiba que Deus, ele vê e ele está perto de nós. Basta a gente notar ele nas pequenas coisas. Porque muitas vezes Deus não está nos grandes acontecimentos da nossa vida. Ele permite que isso aconteça para que a gente se alegre. Mas muitas vezes Deus está nas pequenas coisas no nosso dia a dia. Você vê ali, ele cuidou da ursa e dos seus filhos, das constelações, ele permite as geadas, ele dá limite ao mar. Então muitas vezes se a gente for numa praia e observar bem, a gente vai ver que Deus está ali dando limite ao mar.
Se a gente vê que um dia choveu muito, foi porque Deus permitiu que aquela chuva caísse sobre a terra. Se a gente for ver que os animais estão vivos aí, não sei como eles sobrevivem, porque muitas vezes eles não têm um dono, é porque Deus é o dono deles e está cuidando deles. São as pequenas coisas do nosso dia a dia. Veja isso, veja a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus e seja grato a Deus, tá bom? Um beijo. Estamos acabando já, ó. Deus abençoe vocês e eu também.